gente vai falar aqui sobre DSTs. Bota a camisinha, bota meu amor. Hoje tá chovendo, não vai fazer calor. Bota a camisinha, bota Ê, delícia! O bloquinho vai passar, o carnaval está aí, entendeu? Mas bota a camisinha porque as doenças sexualmente transmissíveis também estão na pista, querida. E ninguém tem cara de contaminado, não. Não dá pra adivinhar só olhando bonito ou a bonita. Tô aqui com a nossa bancada do Batom, Adriane Yoshida, nossa editora aqui do Eva. Bom dia, Paulinha. Temos também Juliana Romano. Bom dia, gente linda. Amanda Bosa, já passando as coordenadas pra você que quer participar do Eva de hoje. Bom dia, para participar do Eva de hoje, você pode mandar uma mensagem usando a hashtag EvaNaPan, mas se o assunto pra você tiver demais, você me manda uma DM lá no privado que a gente também responde por aqui. Ai, será que o pessoal vai ficar tímido de falar? Pode usar aquela tática. Olha, o meu irmão tem uma dúvida, a gente aceita e tá tudo certo. E para ampliar o papo hoje, a gente tá aqui com a doutora Albertina Duarte. Ela que é ginecologista, coordenadora de política para mulheres do estado de São Paulo, que trabalha há mais de 40 anos na área de saúde, e eu tenho certeza que ela vai esclarecer as nossas dúvidas e a de vocês também. Tudo bom, dona Albertina? Olha eu, é doutora Albertina. Olha, eu acho que doutores são vocês, porque eu adorei estar num programa só de mulheres. Olha, eu nunca imaginei há 40 anos que eu brigo pela luta e pela igualdade da mulher que eu ia estar num programa desse. Que orgulho, né? Tô muito feliz. Doutora Albertina, hoje a gente vai brilhar muito nesse assunto. Eu queria começar com uma explicação sua, já que você falou nessa luta pelas mulheres, pela igualdade. Qual é a DST que mais pega as mulheres brasileiras? Olha, na verdade, hoje nós estamos com o aumento da sífilis, o que é uma vergonha em termos de... Bom, nós temos vários aumentos de sarampo e agora a sífilis que já podia estar erradicada totalmente. Mas tem uma doença silenciosa que ela precisa ser divulgada porque ela tem tratamento e ela tem prevenção, que é o HPV, que é o responsável pelo câncer de colo de útero das mulheres em mais de 80% a 90%. E nós temos uma vacina que não está 50% no Brasil, ela está sendo utilizada. Então, é uma vacina cara e que as pessoas não estão usando. E que os meninos são portadores silenciosos. Então, a mulher tem dificuldade de identificar o HPV e o menino nunca identifica. O menino nunca identifica, mas a menina, se ela quiser, por exemplo, o que ela tem que pedir para o médico dela, o que ela tem que, enfim, ela fala, olha, eu queria fazer um exame do HPV, é isso que ela tem que fazer? Veja, se ela fizer um simples Papa Nicolau, o Papa Nicolau já, alerta, porque se tem células possíveis de HPV, já é uma indicação. Então, ela faz outros exames, que é a colposcopia e a vulvoscopia. Mas ela também tem que estar atenta. Apareceu qualquer verruguinha, ela tem que cuidar. E muitas vezes ela tem uma coceira e tem um corrimento que nunca passa. Ela trata a candidíase e está toda hora. Isso pode ser um HPV encoberto. Mas o Papa Nicolau, bem feito, é um denunciador. Amanda Bosa. Eu queria saber se esses exames que a doutora citou, eles podem ser feitos por meninas que ainda não tiveram relações sexuais. Veja, o serviço público, ele tem uma norma para fazer, mas essa menina, porque tem muitos contatos, muitos começos, então muitas brincadeiras. Então, quem não teve relação sexual, como uma mulher virgem, também pode fazer o HPV, a pesquisa, o Papa Nicolau, pode ser feito. A colocação é de uma haste, ou bem simples, e tem aparelho de espéculo de virgem também. Então, o que eu acho, uma menina às vezes fez várias manipulações, sexo oral, porque as pessoas pensam que sexo oral não. Então, hoje está aumentando o câncer de garganta, de laringe, pela questão da contaminação com sexo oral. Adriana. Bom, eu queria voltar lá para os casos de aumento de sífilis, no caso específico das grávidas, porque teve uma explosão, né, de grávidas contaminadas
de 1000%, segundo o Ministério da Saúde. E aí, qual é o risco e qual é a ameaça da sífilis para mulheres e bebês, e gestantes e bebês? Eu que tenho mais de 40 anos me envergonho, né? Quer dizer, chegar com 40 anos de profissão e voltar para trás, quer dizer, a sífilis, ela não podia estar acontecendo. Ela tem que ser, na verdade, detectada no primeiro trimestre ou até antes das mulheres engravidarem e tem que ser tratada, porque os tratamentos, eles começam muito tarde, porque o diagnóstico é tardio. Então, veja, ela tem que tomar, se ela tomar doses de medicação, que é a penicilina, até a 20ª semana, quer dizer, até o 4º mês de gravidez, nada acontece para o bebê. Senão, os bebês podem nascer com problemas ósseos, neurológicos, cegos, né? E com malformações também cranianas, retardos mentais. A sífilis, ela é devastadora, né? E eu fico pensando assim, eu estou na África, fico muito nervosa com tudo isso. Mas, doutora Albertina, a que se deve o retorno, assim, tão forte da sífilis? Bem, primeiro porque os exames, na verdade, todas as mulheres poderiam estar fazendo exames que seriam um acesso. Nós temos um Sistema Único de Saúde, né? E outra coisa, o início da atividade sexual está muito mais cedo, entre 14 e 15 anos, né? E, por outro lado, o que acontece? O fato de muitas mulheres acreditarem que nada acontece, então, e o medo de não agradar. Quer dizer, eu acho que o grande problema das mulheres é o medo de não agradar. Ela não pede camisinha, ela não pede exames, porque ela tem medo de ficar desagradável. Isso é o pior que pode acontecer. Ju Romano. Na verdade, eu tenho algumas dúvidas, não especificamente sobre a sífilis, mas é o seguinte, a camisinha feminina, ela previne as doenças sexualmente transmissíveis? Olha, a camisinha feminina é uma coisa inacreditável. Ela podia ser até personalizada, com nome, né? É a minha proposta, eu já fiz isso, já falei isso. O pessoal se apegar. Mas ninguém me ouve. Então, podia ser ou do time, se é santista, se é corintiana, a minha camisinha é corintiana. Porque a camisinha feminina é muito melhor do que a masculina, porque ela se cola nos pequenos lábios, então ela previne mais o HPV do que a masculina. Sem contar que ela pode sair de casa com a camisinha feminina. Já colocada. Já colocada. E o cara não percebe nada. É mentira que ele percebe. Mas nada. já que a gente entrou nesse assunto, tenho mais uma dúvida aqui. Sexo oral na mulher, como que faz para se prevenir? É incrível o que você está me falando. Veja, a mulher, se ela usar camisinha feminina, ela pode fazer sexo oral tranquilo. Mas eu acredito que colocar todos aqueles filtros e tudo, papel de filtro é muito difícil. Então, a gente fica pensando assim, o que fazer? Agora, sexo oral, se ela fizer sexo oral num parceiro, ela tem muita dificuldade dele usar a camisinha. Aliás, a camisinha é uma prova, não é de carinho, é de prazer. Se o homem entender que se ele usar a camisinha, ele conhece mais o seu corpo, é como se fosse uma manipulação muito preparatória. E sem contar que não tem tanto atrito pele-pele. Porque o que as mulheres se cansam e mentem é que eles são tudo rapidinho. É tipo tergal, deita, levanta e não amassa. Quer dizer, todo mundo fica bravo. Né? Olha, o cara não acredita que tamanho não é documento. Ele fica com esse problema também. É o tamanho do carinho. Então o cara já tá nervoso, achando que é pequeno. E ainda, eu vou usar camisinha, eu vou me atrapalhar. Ele que treine. Todo mundo pode treinar. A mulher também. Vai no banheiro, treina e vê o tempo. Porque usar camisinha aumenta o prazer. Eu tenho provas, pesquisas, tenho feito vários trabalhos com adolescentes, porque ele fica mais seguro porque ele conhece o corpo, sabe o tempo da ereção, mas fundamentalmente porque o atrito é menor. E deixa eu fazer só mais uma perguntinha aqui, Vai, Boninha, Ju, posso? pode ir. Mesmo usando camisinha, ainda dá pra pegar algum tipo de DST? Dá. O HPV, no caso da camisinha feminina, masculina, ele aumenta sim, ele não aumenta, ele não previne 100%, mas as outras, clamídia, as outras, mesmo sífilis, mesmo HIV, quer dizer, nós podemos prevenir,
que é a clamídia que está voltando, a gonorreia está voltando. É verdade, Que gonorreia tá surto no mundo, né? elas Uma estão nova, super vindo na poderosa. fila, estão indo na festa. E agora nós temos carnaval, né? Então, se você não tem intimidade, porque agora está muito difícil você ter intimidade de mais de um tempo. E mesmo que tenha, o cara fala, eu sou limpinho. Então. Como vai saber, né? Ah, e tem traição também, não tem um monte de coisa que não tem. acontece. Doutora, você falou dessa história da camisinha, né? Que todo mundo fica, que não sabe. Você falando que dá mais prazer. Você não acha que a camisinha ficou muito associada à desconfiança? Tipo, vou usar a camisinha com você porque eu desconfio que tal coisa e não uma percepção ou de aumento de prazer, ou de amor e tal. Eu até falava que eu fiquei muito tempo usando só camisinha com meu marido e que eu esperava que meus filhos um dia perguntassem o que era, para eles perceberem que os pais que se amam e confiam um no outro estavam usando também a camisinha. Você não acha que falta um pouco de percepção de que aquilo não é um objeto de desconfiança, tipo, vou usar com você, porque, né, vai saber? Eu acho que essa desconfiança e, por outro lado, o medo que a mulher tem de não agradar e o homem que tem medo de falhar, acabam prejudicando, porque todo mundo sabe que precisa usar camisinha. Então, eu acho que a grande campanha seja, o bullying tem que ser, você não usa camisinha, você é um trouxa. Quer dizer, porque aí você tem bafo. É igual ninguém beija com bafo, todo mundo tem que escovar o dente, e ninguém se preocupa de beijar com aparelho. Tantos adolescentes têm aparelho, eu acho o máximo beijar com aparelho. Então, não atrapalha beijo de língua com aparelho. Então, você acha que a camisinha é mais complicada do que um aparelho? Então, deveria criar na escola, em todos os lugares, olha, usa a camisinha como uma veste, como batom, como escovar o dente, né? Deveria ser assim. Olha, e você pode participar com a nossa hashtag EvaNapan. Amanda Bosa, tem participação aí dos nossos ouvintes? Temos participação. Primeiro, eu quero lembrar que o Marco Nato mandou um abraço para a doutora Albertina, agradecendo o trabalho dela na Casa de Adolescentes de Jaguariúna. Ele tá aí mandando um beijo para você. Ai, ai. E temos também a pergunta do Matheus Godoy. Ele tá perguntando se dá para pegar DST compartilhando narguile, fumo ou coisas que tenham contato com saliva de outra pessoa. Sim, depende do tempo, né? Porque, veja, a saliva, ela é muito rápida. Mas, por exemplo, o HPV, ele pode passar pela saliva, sim. E, às vezes, você pode ter algum pedacinho na língua, às vezes até na gengiva, até no dente, de sangue. Quer dizer, são microlesões. Então, pode acontecer. Então, veja, mas é mais raro, felizmente, né? É mais raro, felizmente. Adriane Yoshida. Bom, então uma pergunta sobre DST em sexo lésbico. Se é possível e como se proteger. Olha, eu fiz uma entrevista outro dia sobre a questão do atendimento ginecológico a mulheres lésbicas, relações homoafetivas femininas, porque, na verdade, às vezes os profissionais não estão preparados e há muito preconceito, porque, eu não vou atender e tudo. Primeiro, aquela pessoa que está tendo uma relação homoafetiva pode ter tido um contato heterossexual no passado e pode ter sido contaminada. E, na verdade, todas as mulheres que têm vida sexual, sejam homoafetivas ou não, elas devem fazer o Papa Nicolau. E quando acontecer, tem que parar essa desconfiança. Olha, já tive caso, estou com HPV, o que a minha parceira fez, né? E a questão de usar um cuidado, na verdade, tem filtros, é muito difícil. Então, o que eu pensaria? Pensaria, primeiro, numa higiene de qualquer dos brinquedinhos penetrantes e tudo, tem que ser uma higiene muito boa. E também, no caso, usar a camisinha feminina era uma coisa muito importante, né? Agora, fazer exame ginecológico tem que fazer parte de todas as mulheres, sejam lésbicas ou não. Agora, doutora Albertina, e os meninos? Você falou, o HPV, por exemplo, tá lá, corre solto nos meninos, eles não percebem, enfim, passam transmitindo por aí. E os meninos vão menos ao médico. Eu tenho essa impressão de que a menina, depois que ela menstrua, por exemplo, ela vai ali naquela consulta, na primeira consulta, ela já começa uma tradição ali com a sua ginecologista. Já os meninos, acho que é só meio quando vai cair. Sabe assim, tá verde, sei lá. Não, é sério, é só quando é alguma coisa muito fora, assim. Não é verdade? E eles nem olham muito, né? Quer dizer, a partir da higiene, né? Você vê que a mulher se limpa, ele sacode, né? Quer dizer, então, na verdade, a questão da própria higiene, que às vezes a mãe
quando o menino cresce, fica com medo e tudo. Bem, então, na verdade, a Casa do Adolescente que foi criada em vários lugares, obrigada, Jaguariúna, a gente criou nos lugares mais vulneráveis e nos lugares que a gente também teve mais adesão. Os meninos deveriam fazer um trabalho já desde a pediatria, ou ebiatra, ou médico urologista, ou médico clínico, deveria haver, nós estamos criando uma linha de cuidados. O menino possa ter efetivamente uma avaliação. E a vacina do HPV para os meninos que está disponível no posto, 11, 12, 13 anos, mas ainda a mãe, tem mãe que fala, se eu der vacina, eu incentivo a sexualidade. Falar de sexo não incentiva nada. Falar de violência previne. E falar de doenças sexualmente transmissíveis previne. E falar de prazer tem que ser primeiro, porque o adolescente não vai acreditar que vai acontecer com ele. Então, é falar, dê prazer, para de ser careta, cara, usa a camisinha e tome a sua vacina. Olha, eu queria agradecer a presença da doutora Albertina Duarte, ginecologista, ela que é coordenadora de política para mulheres do estado de São Paulo, trabalha há mais de 40 anos na área de saúde, é esse amorzinho que fala direto e que vai voltar aqui para conversar com a gente. Claro, doutora. Olha, tá carnaval, eu morro de medo de carnaval, porque depois do carnaval, todas as casas do adolescente começam as mulheres procurando, os homens, parece que nada acontece. Mas eu já passei para vocês o Disque AIDS. Olha, nós temos em São Paulo disponibilidade para a medicação antes da exposição e pós-exposição, gratuita. Tem todos os sites, WhatsApp, tudo. Você pode ver qual o endereço mais perto. Então, larga de ser tonto. Você falou, ou tonta. Você teve com parceiro, opa, acho que aquele cara, tal. Ou você não usou camisinha, você procura a medicação pré-exposição e pós. Agora, quem vive sempre no incêndio tem que tomar cuidado. É claro que é possível usar a pílula no dia seguinte, usar tudo isso, mas vamos não precisar usar. Muito obrigada, doutora Albertina. Volte em breve.